Pois bem, vamos à terceira e última parte da aula, a parte prática. O que eu trouxe aqui para nós? Duas aplicações, um TCP e um UDP em Java, né? Cliente, servidor, troca de mensagem, só para a gente ver realmente como é que é a funcionalidade. Sair disso para uma aplicação maior, em termos de comunicação, não vai mudar muita coisa. Eu separei em dois pacotes aqui. Vamos dar uma olhada primeiro no TCP, né, que geralmente nos soa mais natural. É algo bem simples, tá, pessoal? Tudo no min mesmo. Quem deixou a orientação objeto um pouco de lado. Mais para entender como é que funciona as APIs, né, aqui no Java. Então, no caso do TCP, aqui o servidor, a primeira coisa que a gente faz é criar um socket servidor, e aí para isso eu tenho uma classe server socket mesmo. Ele já vai criar no próprio IP, né, no localhost, e a gente determina a porta aqui, 1, 2, 3, 4. Então está criado o socket, e a partir desse momento aqui eu estou aceitando as conexões. A classe tem um método accept, que aí ele bloqueia aqui nesse ponto, né? Ele fica bloqueado, aguardando a conexão do cliente. A partir do momento que o cliente conecta, aí ele dá sequência à execução. O que ele faz aqui? Basicamente, ele vai receber a mensagem do cliente e depois enviar um. E aí eu crio aqueles fluxos, né? Estabeleço aqueles fluxos. Como eu vou receber e vou enviar dados, eu crio fluxos de entrada e de saída. Deixa eu só minimizar aqui para ficar mais fácil. Tirar essa quebra de linha aqui. Opa, foi demais. Aqui eu crio um fluxo de entrada, né? A partir da minha conexão, eu pego um input stream, crio um buffer input stream, isso aqui é coisa do Java, né? E aí eu crio o meu data input stream para receber dados. E aqui também eu já crio um de saída, né? Também a partir da conexão, ao invés de eu pegar um input, eu pego um output que eu quero escrever, também criando um data output stream. Então não é tão feio assim. Então temos um fluxo de entrada e de saída. Um fluxo de entrada, como eu sei, né, o protocolo que eu defini para a minha aplicação cliente-servidor aqui é só troca de mensagem texto, então eu já leio como um texto, né, com codificação UTF, já armazeno no string e escrevo na tela. Então é a mensagem que o cliente manda para mim. Né, eu poderia ler como byte, pegar o byte, um vetor de byte e converter para string, mas não precisa tanto, né? Se ele já está mandando como string e eu sei disso porque está definido no meu serviço, que vai funcionar assim, então se vai funcionar assim, vamos trabalhar da mesma forma. E aí eu crio também uma mensagem, né? O cliente vai mandar eu vou criar uma mensagem enviar uma mensagem para o cliente. Então agora com o fluxo de saída, né? Output, eu escrevo uma mensagem também já string, oi, eu sou o servidor. Então recebeu mensagem, devolveu mensagem, encerro os meus fluxos, encerro minha conexão, encerro o meu socket. Então esse aqui é o servidor, né? Então essa questão do write aqui, do read, porque a gente está tratando com strings, né? Lembrando que no exemplo lá da transferência de arquivo, a gente também tinha uma leitura de número e a leitura de byte quando eram dados binários que estavam sendo trafegados. Do lado do cliente, nada muito diferente, né? Aqui eu especifico porta IP do servidor, né? Então eu quero me conectar nessa porta, nesse IP. Então eu crio um socket, então aqui não é um server socket, aqui ó, server de servidor, e aqui um socket cliente, digamos, para conectar um servidor nesse IP e nessa porta. Nesse momento que eu crio, já é feita a conexão, né? Então já estabelece a conexão e aqui a gente estabelece os nossos fluxos. Vamos tirar essa quebra aqui também. Os nossos fluxos também a partir da conexão, veja que aqui é exatamente a mesma coisa, né? Eu pego um output stream, né, para criar um data put stream para escrita, para eu enviar dados, e o input stream para receber dados.
Então aqui basicamente o passo inverso, né? Mas a mesma coisa. Como o servidor ele espera primeiro receber para depois enviar, então o cliente, né, no sentido inverso, primeiro tem que enviar. Então ele dá um write UTF da mesma forma que o servidor depois deu também para mandar a resposta. Esse flush, ele não é obrigatório, mas é como se ele desse uma empurrada em todo o fluxo lá para garantir que todos os bytes irão. E como o servidor depois que ele recebe, ele envia, então no cliente a gente recebe também read UTF. Então veja que esses passos aí de leitura e escrita, né, funcionam do mesmo jeito dos dois lados, né, só seguindo os passo a passos do que foi definido, né, como sistema, né, como protocolo, digamos, da nossa aplicação. O servidor primeiro recebe, depois envia, cliente primeiro envia, depois recebe. E aí depois eu fecho tudo, né? Fecho os meus fluxos e fecho a conexão. Da mesma forma que aqui a gente fechou os fluxos, fechou a conexão, socket, e fechou o servidor socket. Ok? Server socket e socket, e aqui só o socket. Então aqui fica muito claro na aplicação cliente-servidor TCP, fica muito claro a conexão estabelecida, os fluxos estabelecidos e a troca de mensagens da mesma forma que a gente definiu lá na figura. E fica muito claro o papel também do cliente e do servidor, né? Inclusive com classes distintas. Vamos só rodar para ver funcionando. Vamos dar um clear aqui. Estamos fazendo os últimos testes. Então eu vou rodar um Java IFC no pacote TCP o servidor. Geralmente dá erro, né? A gente testa antes para não ser pego de surpresa. Mas não vai dar não, que eu acabei de testar. E o cliente. Ok? Então veja só. Rodando de novo. Aguardando por conexões. Então o servidor está nesse ponto aqui. Veja que essa ali ele não rodou. Então ele está bloqueado aqui no accept. Até que o cliente... Até que o cliente execute. Né? Conectou, mostrou a porta. O cliente conectou. Então ele mostra, veja só. Eu estou escrevendo aqui. Cliente conectou socket. Aqui. Conexão. Conexão é um objeto do tipo socket. Eu estou jogando ele na tela. O que ele aparece? O endereço, né, do cliente, a porta do cliente e a minha porta, local port 1234, que eu defini aqui. Vejo que antes a porta do cliente era outra, né? Olá, eu sou o cliente. E do lado do cliente a gente faz a mesma coisa. O IP, né? Estou rodando na mesma máquina. Aqui no caso do servidor, a porta do servidor e a minha porta local. E vejo que essa porta ela mudou e que obviamente ela não está definida aqui. Então ela é criada no momento que eu me conecto ao servidor naquele IP, naquela porta, ele é criado uma porta já do lado do cliente de forma aleatória para que o servidor consiga se comunicar comigo, né? Então essa informação vai através da conexão. Vejo que em nenhum momento eu enviei a porta, ele se conectou e já enviou para que o servidor, o socket, consiga me devolver a resposta. Beleza? Agora vamos para o DP. Né? O DP, a gente já falou, não é orientado à conexão, é um protocolo mais para uma demanda mais específica, pelo fato de não ser orientado à conexão. A gente falou que tem um custo mais baixo e não é confiável, né, porque o que é perdido. E, por outro lado, ele se torna até 3 vezes mais rápido do que até 3 vezes mais rápido do que o TCP, justamente por essa não confiabilidade, né, essa não necessidade desse controle de reenvio, etc. Mandou, morreu. Então, por isso que ele é muito utilizado em transmissão de vídeo, de áudio, né?
esses streams, em multicast, etc. Em jogos, né? Faltei falar, como é que eu não vou falar de jogos? Também muito utilizado o UDP. Em termos de programação, ele muda também um tanto. Vou pegar aqui, minimizar. A gente vai perceber que, diferente a gente falando do Java aqui, né? Do TCP, que eu tenho um servidor socket, né? Para criar um servidor e ficar escutando. Lembra lá que, né, se a gente voltar na figura, tá na imagem aqui, na nossa cabeça, né, de estabelecer conexão para daí enviar. Então eu preciso de um servidor esperando conexão. E aí depois o socket com socket se conversa, né? Então tinha o server socket e depois socket, classe socket com socket. No UDP eu não tenho isso. Eu tenho basicamente duas classes que são exatamente as mesmas para o cliente e para o servidor. Eu tenho a Datagram Socket e tenho a Datagram Packet. Datagram Socket e Datagram Packet também no cliente. Exatamente por essa característica da UDP, né? Claro, eu vou colocar o servidor ali escutando, mas eu não preciso o cliente estabelecer conexão, enviar. Não, pega e já envia, né? Se o servidor está lá, recebe, show de bola. Se não está lá, deu problema, não recebe, problema nenhum. Quer dizer, para aplicação, né? Mas então vamos dar uma olhada como é que é em termos de programação. Então, ao invés de criar um server socket, eu crio um datagram socket definindo a porta. Criei dois arrays, né? Com os dados que eu vou receber e aqui com os dados que eu vou enviar. Receber porque eu estou limitando a 1 KB, 1024 bytes, e o enviado vai estar definindo lá o tamanho, mas, né, no nosso sistema está acordado que vai ser transmitido até 1K. Então, a partir desse momento, eu criei o meu socket, entrei numa repetição aqui para receber quantas conexões, né, e o DP tem isso, né? Eu consigo um servidor enviar para vários clientes e da mesma forma receber de vários clientes. Então tem toda essa flexibilidade que é mais uma coisa que dá esse desempenho do UDP em relação, melhor desempenho do UDP em relação ao TCP. Então aqui ele vai ficar recebendo quantas conexões vierem, independente de clientes que vierem. Professor, mas então fica aberto assim, eu não posso restringir de quem o UDP vai receber? Posso. A gente pode definir uma espécie de conexão, né, para que tenha essa amarração. Não, eu vou receber de tal cliente. Né? Não é a ideia de conectar como o TCP, mas de restringir isso. Não, só venha de tal cliente. Se vier de outro cliente, vai gerar uma exceção e ele descarta. Dá para fazer isso também, mas vamos começar do básico. Então, o que ele faz? Então, está criado o servidor e aí é criado né, UDP, User Datagram Protocol. Então, o que é o datagrama? É uma unidade de dado, um pacote, só que ele é muito mais que um pacote, porque o pacote ele tem, os pacotes, digamos, do TCP, eles têm uma dependência de um com o outro, né? Tem aquela sequência, tudo, para que seja formado o dado completo. Aqui, como não tem isso, os datagrams eles são independentes. Então, ele vai ali toda a informação de dados e de localização, de destino, remetente e destinatário, né? De origem e destino. Origem era a palavra que eu queria. Então, o datagram é essa unidade de dado que ela é mais encorpada do que um simples pacote. Então, por isso que chama de pacote datagram. Ok? A pronúncia ficou legal. Então, eu crio um datagram para ser o pacote que eu vou receber, né? Passando o meu array, né, de bytes que eu quero receber e definindo o tamanho, né, que eu pego como a própria propriedade do array no Java. E aí eu chamo o método receive. Então, né, diferente do accept para estabelecer a conexão lá no TCP, aqui eu simplesmente recebo. Né? Vou parar aqui esperando receber alguma coisa. E aí daqui eu consigo extrair os dados, né? Eu pego o pacote recebido e faço o get data, armazeno como eu sei que é um string, né? Poderia fazer alguns testes, tratar exceção, mas eu sei que vem um string, eu já guardo no string e
e escrevo a mensagem. E aí, olhem que legal. Eu posso, através desse pacote recebido, né, eu consigo obter o endereço de onde veio, a porta de onde veio, para poder devolver os dados da mesma forma. Então, eu crio um string, transformo uma mensagem, né, em string, transformo em bytes para mandar de volta, que são os dados enviados, e crio um datagram packet também para enviar esses dados para o cliente de volta. Então, vejo que é a mesma coisa. Eu tenho um datagram packet com que eu chamei de recebido, com o que veio, agora eu vou criar um datagram packet que eu estou chamando de enviado, que é o que eu vou enviar para lá. A diferença agora é que, além dos dados e do tamanho, né, mais uma vez, aqui eu defini um tamanho máximo, porque eu não sabia o que viria. Aqui eu não precisei definir, porque eu criei ele uma mensagem específica. Então, o datagram que vai, além de eu passar os dados e o tamanho dele, eu passo, obviamente, para onde eu quero enviar, que é o IP de origem, o IP do cliente, né, de onde veio, e a porta. E aí eu dou um send. Então a gente já imagina que no lado cliente, já que em termos de programação não tem essa distinção o que é servidor, o que é cliente, a gente vai imaginar que do outro lado vai ter a mesma coisa. E essa aqui está recebendo, vai ter um enviando, né, com os dados, com o IP, né, do servidor e a porta, e depois ele enviando e depois ele recebendo. Então vamos dar uma olhada. Mesma coisa. Eu estou criando o datagram socket, que eu estou chamando de cliente. Agora numa porta minha também. Criei os dados, um array do que eu vou receber, né, que estou limitando o tamanho. Até pode vir um caractere, né, como pode vir 1024. Criei um array do que eu vou enviar, e aí não defini o tamanho porque eu vou criar a mensagem aqui embaixo. E criei um endereço do IP do servidor como init address. Professor, por que não tem isso do lado do servidor? É que aqui a gente, com o pacote, a gente fez um get address que já retornou esse init address. E o que é o init address, professor? Ele é uma classe que representa um endereço de rede, né? Porque normalmente no socket ali a gente passa uma string simples. O DP ele exige um objeto da classe netAddress que representa tá aqui para quem quiser mais detalhes, é uma classe que representa o endereço de rede. Então aqui, passando localhost, né, com esse método estático, eu crio um objeto, né, do netAddress. Crio a mensagem, olá, sou o cliente, transformo ela em bytes, né, porque a gente vai transmitir bytes, por mais que a gente saiba que chega string lá, então a gente já pega como string. E aí vejo que eu crio meu datagram packet com os dados, o tamanho, o endereço do destino e a porta, da mesma forma que o servidor fez aqui para mandar uma resposta de volta para nós. A diferença aqui é o que? O cliente ele conhece o servidor, então ele sabe o endereço do servidor, sabe o IP, porque o servidor é um serviço, o serviço ele tem que ser conhecido para ser utilizado, senão não faz sentido eu criar um serviço e esconder. Então eu sei, mando para ele, e aí o servidor vai passar a me conhecer a partir do momento que receber uma mensagem minha como cliente. Aí ele consegue saber, você, beleza, então eu vou te mandar uma mensagem de volta. E o cliente não, ele tem que saber que é um servidor. Então por isso que a gente começa aqui partindo do cliente, apontando para o servidor e dá um send para enviar o pacote com a mensagem de olá ao seu cliente. E aí, como foi definido, a gente sabe que depois de enviar a gente recebe. E aí, para receber, mais simples, né? Eu só crio o datagram dizendo onde eu vou receber, né? E o tamanho, que é o meu recebido aqui que eu defini como um K, e chamo o receive, esperando que o servidor me envie.
recebendo, eu pego da mesma forma que lá, né? Recebo ele como array de bytes, converto para string porque eu sei que é string, né? Se fosse outra coisa, ia dar um estouro. E escrevo os dados e encerro minha conexão. Então vamos executar aqui agora. Agora eu quero dar um Java ifc udp server udp. Então, ouvindo na porta aqui, ele parou, entrou na repetição, agora ele está aqui esperando receber. Dá uma limpada na tela, ifc udp cliente. Então ele enviou a mensagem: olá, eu sou o cliente, olá, eu sou o servidor. Se a gente, por exemplo, aqui no cliente, não desse um receive, não, no servidor, se a gente não enviasse, vamos não enviar aqui, fazer um teste. Veja que o servidor continua rodando, né? Depois a gente testa mandar de novo. Ouvindo. Ó, ele recebeu. Olá, sou o cliente. Recebeu a mensagem, recebido do cliente, poderia colocar, né? Recebido do cliente. Só que como ele não enviou e o cliente ficou esperando receber, era o que estava acordado, né? O cliente não encerrou, ele está ali esperando. Então, vamos mandar a mensagem, né? Coitado do cliente. O cliente não encerrou porque não foi enviado nada para ele. Oh, yeah. Professor, e por que ele não destravou? Agora a gente tem que rodar de novo, né? Porque o cliente, para receber, ele tem que enviar primeiro. Agora ele foi e voltou. E eu posso fazer isso quantas vezes quiser, né? Estou numa repetição. E o servidor, ele tá, a gente viu, ele tá ali disponível para receber conexão de quantos clientes e enviar para quantos clientes quiser. Ok, gente? Então é isso. Deem uma boa olhada, né, nesse código, porque tem uma tarefinha para vocês. Nada demais. Um serviço de troca de mensagens, só que aí armazenando com opções, né, para armazenar em lista, e um de troca de arquivos, tá? Então dê uma pesquisada, tarefinha para fazer rápido, qualquer dúvida, me procure. E por hoje chega. Grande abraço.